Fala aí galera, tranquilo? Hoje a gente vai discutir um pouco de serverless aqui na AWS. Também começar aí a nossa série, que é justamente para introduzir esse assunto aí de serverless. Para isso a gente vai estar desenvolvendo aqui uma API de autenticação bem simples de cadastro e login, primeiramente, com esses serviços serverless. Então a gente vai estar utilizando o API Gateway, o Lambda, o Dynamo, e eu acho que por enquanto são só esses serviços que a gente vai estar utilizando, tá bom? Então, o primeiro deles é o API Gateway, que é esse aqui. O que é o API Gateway? O API Gateway justamente é o serviço que a gente vai utilizar para a gente criar as nossas APIs, tanto o REST quanto a gente poderia também criar aqui um WebSocket, uma API HTTP, tem aqui também uma API REST privada, enfim, tem vários tipos. E aí a gente também, por ser um serviço gerenciado da AWS, né, ser um serviço serverless, a gente não tem que se preocupar com a parte de escalabilidade. Então a gente não tem que se preocupar com recurso de memória RAM, CPU e esse tipo de coisa, e ela está pronta para receber desde um acesso até centenas de milhares de acessos simultâneos, e a gente só vai ter que pagar de acordo com esse volume de dados. Então, para nosso caso desse treinamento aqui, como o volume de acesso, né, de requisições vai ser bem pequeno, a gente vai cair no free tier, e aí então podem ficar tranquilos que vocês não vão ser cobrados de nada caso vocês queiram treinar e aprender aí serverless também, tá bom? Então vou começar já criando aqui a nossa API REST, que a gente vai estar utilizando aí para desenvolver as nossas rotas. Então vim aqui, criei um compilar na API REST. Vou criar aqui uma API nova e vou chamar de Authentication API. Criei. E pronto, a gente está aqui na dash da API. Aqui na dash a gente tem essa parte aqui lateral que a gente pode ter os estágios, que é justamente para a gente criar versões da nossa API. Por exemplo, um estágio de desenvolvimento e de produção, e aí a gente tem essas duas URLs da nossa API, e aí a gente consegue fazer as chamadas para estágios diferentes. Então é isso significa isso aqui, e a gente vai estar utilizando depois para invocar nossa API pelo Insomnia aqui. Mas primeiro a gente vai focar nos recursos em si. Então, como é uma API de autenticação, a gente vai ter duas rotas principalmente, que vai ser a de login e a de cadastro. Então, para criar um recurso é bem fácil, é só a gente vir em ações, criar um recurso. Eu vou chamar ele de login, não, de sign up. Vou ativar o CORS também, que é para a gente poder receber acessos de diferentes domínios e portas diferentes. Diferentes origens, né? E depois que a gente criou a nossa rota aqui, a gente pode vir aqui no nosso recurso e criar um método HTTP. Então, como é uma rota de cadastro, para cadastrar informações do lado do servidor, a gente utiliza o post. Então vou criar aqui, criei e pronto. Se a gente invocar essa rota aqui, provavelmente não vai acontecer nada, a gente vai receber uma resposta default aqui da nossa API, porque a gente simplesmente declarou as rotas aqui, não tem nenhum código por trás disso para processar o que a gente quer, né? Então, justamente que entra aí o nosso segundo serviço que eu citei no começo do vídeo, que é os lambdas. Os lambdas é o seguinte, vou até entrar aqui para mostrar para vocês no painel, acho que não tem a descrição aqui, mas o que é um lambda? O lambda, ele é um código, é uma função que a gente cria, que a gente pode criar em diversas linguagens, pode ser em Golang, em Java, enfim, depois eu mostro aqui para vocês na hora que a gente for criar nós, mas justamente para a gente ter um código que ele
vai ser disparado por algo, então algo vai disparar essa minha função lambda, e quando esse meu código for executado, assim que ele morrer, finaliza a execução e a gente paga por tempo de execução. Então a gente não é diferente de um contexto served, que a gente sobe uma máquina virtual, tem uma API rodando, e aí a gente paga por tempo hospedado, né, por hora que tem aquela memória, aquela CPU daquela máquina virtual. Aqui no nosso contexto do Lambda, não, a gente só vai pagar por tempo de utilização, tempo de execução da função. E então, de novo, como o nosso volume é bem baixo aqui, e também a gente vai estar executando por pouco tempo todas as nossas chamadas, e o acúmulo disso vai ser bem baixo, a gente não tem que se preocupar que vai sair gratuito também. Isso é um grande ponto também, pessoal, para serverless, e eu acho que é por isso que serverless está ganhando uma força bem grande nos últimos tempos, que além de facilitar toda a parte de a gente não ter que se preocupar com infraestrutura, ter um time que entende de infraestrutura, que tem que fazer todo esse gerenciamento, tem que fazer um estudo em cima de que se a gente precisa aumentar recursos da nossa aplicação para aguentar mais acesso ou configurar balanceamento de carga. Aqui no nosso contexto serverless a gente não precisa se preocupar com nada disso. A própria AWS gerencia isso por baixo dos panos e a gente pode focar bem na nossa aplicação. Então isso otimiza muito o tempo da equipe de desenvolvimento. E para empresas mais enxutas também é bom, né? Porque corta custos, enfim. Todo mundo sai ganhando em cima disso, né? O desenvolvedor tem menos trabalho, a empresa tem menos custos e as aplicações saem mais baratas também, dependendo da quantidade de volume, porque justamente tem uma cota a ser atingida para isso se tornar pago. Então a gente consegue fazer coisas bem robustas e por um preço bem acessível comparado se a gente fosse fazer num contexto served com uma máquina virtual. Tá bom? Isso vale para todos os serviços aqui que eu citei. Bom, vamos lá. Então a gente vai criar uma função aqui. Como a gente está fazendo uma API de autenticação, e de novo, voltar aqui, ele deslogou ali o outro, vou abrir o API Gateway aqui. A gente tem a nossa API de autenticação aqui, e de novo, só para relembrar, a gente tem esse método post, e aí a gente precisa de uma função lambda, que vai ser o código que vai executar quando essa rota for chamada, né? Então, é por isso que eu estou criando a função aqui. Vou dar o nome dela de Authentication API, e uma descrição para a gente identificar esse lambda. Ele é o de cadastro, eu vou chamar de sign up. Beleza? A gente consegue selecionar o tempo de execução aqui, então ó, a gente pode programar em .NET, em Go, em Java, em Ruby, em Python, e tem uns outros aqui, tempos compatíveis, vai ser Node mesmo. E em relação à permissão, depois a gente vai ter que modificar, porque como são diversos serviços na AWS, para eles interagirem entre si, eles precisam às vezes de permissão. Então às vezes a gente tem um lambda que precisa acessar uma tabela do banco de dados. Às vezes, se a gente não tiver a permissão necessária para isso, a gente vai tomar um acesso negado e o nosso código vai quebrar. Então é bom a gente ficar esperto com isso, mas por agora eu vou deixar ele criar uma função com permissão básica do lambda. Então automaticamente ele já vai criar uma função aqui para esse nosso lambda. Tá criando aqui. Pronto, pessoal, criamos a função aqui. E então, se a gente olhar aqui, a gente tem aqui no próprio console aqui da AWS, na dash da AWS, a gente consegue programar e fazer o próprio deploy e testar o nosso código aqui. E também esse lambda a gente não tem que, de novo, repetindo, a gente não precisa se preocupar com escalabilidade disso. Se a gente tiver uma pessoa, 1000 pessoas invocando esse lambda aqui, a AWS vai dar conta aí de prover os recursos necessários e a gente tem a garantia que não vai falhar e
beleza? Então, esse aqui vai ser o código que a gente vai estar trabalhando aí nas próximas aulas para codar a nossa API de cadastro. Por agora aqui eu vou voltar no nosso API Gateway. Então agora que a gente criou esse lambda, a gente pode vincular ele a esse lambda. Então vamos ver aqui, Authentication API. Acho que eu tenho que atualizar a página. Pronto. A gente vai marcar essa caixinha aqui também, que é pro event. Todo lambda aqui ele tem um event para ver informações adicionais aí nesse event. Pronto, agora sempre que a gente chamar essa rota aqui de signup com o método post, ele vai invocar esse nosso código e esse código vai ser executado. Então as coisas já estão tomando forma aqui. E por último, para a gente finalizar essa aula, pessoal, a gente vai ver o nosso terceiro serviço, que é o DynamoDB. O DynamoDB ele é um banco não relacional da própria AWS. E aí ele é rápido e flexível aqui para qualquer escala. Então ele é um banco que a gente pode utilizar aí para o contexto de serverless. Igual eu citei, a gente não tem que se preocupar com a parte de escalabilidade disso, tá bom? Então a gente pode já vir aqui, ó, tem no painel, a gente pode criar as nossas tabelas. Tem parte de backups e tudo mais. Eu vou criar a nossa tabela aqui. De novo, ele é um banco NoSQL orientado a documentos. Ele é parecido com o MongoDB. Deixa eu ver aqui, dar um nome para DB Authentication. Eu vou chamar de DB Authentication essa tabela. Aqui no Dynamo a gente tem uma chave de partição, que é como se fosse a nossa PK da tabela, né? A nossa chave primária. E vai ser o nosso e-mail. Aí que a gente pode selecionar o tipo da coluna, string, e a gente pode ter uma chave de classificação, né? Que a gente pode utilizar para como uma segunda parte da chave primária. E aí a gente pode classificar ou pesquisar, dar um scan na nossa tabela e ordenar por essa chave de classificação. Aqui no nosso contexto a gente não vai precisar estar utilizando, mas enfim, fica aí caso um dia vocês precisem. Aí tem as configurações padrões aqui. A gente pode deixar tudo aqui no standard. Tem aqui ó, o auto scale, a gente pode deixar ativado ou desativado, mas é justamente essa questão de ele deixar a própria AWS escalar esse banco para a gente, caso a gente estiver recebendo muito acesso, armazenando muito dado nisso, tendo muita leitura escrita, a própria AWS vai provisionar mais recursos para o nosso banco. Claro, isso vai aumentar o nosso custo, mas a gente tem a garantia que o nosso banco vai continuar atendendo às nossas necessidades. Então, é sempre bom estar de olho aí na precificação para a gente não sair nada fora do nosso orçamento, mas enfim, para esse treinamento aqui a gente não tem que se preocupar com isso. Criar aqui a tabela. Ele está criando. Aí, criou a tabela e pronto. Aqui a gente pode até explorar os itens da nossa tabela, executar algumas queries aqui pela própria interface. Obviamente a gente não tem nenhum item. Aqui também no Dynamo a gente pode visualizar os detalhes da tabela, a gente pode ver a quantidade de registros, o tamanho da tabela em bytes, o tamanho médio por item, tem as informações adicionais aqui. A gente tem os índices, que a gente pode criar índices para fazer outros tipos de consultas por outra chave, né? A gente tem strings, que é algo bem legal, né, para arquitetura orientada a eventos.
que a gente pode, por exemplo, sempre que algum registro do nosso Dynamo for alterado, a gente pode adicionar uma string aqui, por exemplo, um lambda, que vai ser ativado assim que um registro for alterado. E aí a gente pode pegar esse registro e inserir num Elasticsearch, ou enfim, fazer alguma tratativa com um lambda para isso, ou colocar isso numa fila, enfim. É bem legal essa parte de string quando a gente precisa fazer algo nesse sentido. Mas por agora a gente só precisa da nossa tabela mesmo. Beleza? Então fica aqui a introdução, pessoal, do que a gente vai fazer e também uma introdução básica desses três serviços, do API Gateway, do Lambda e do DynamoDB. Beleza? Valeu, pessoal, até mais.